Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muita alegria, com muito prazer e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2019. Nesse trimestre estamos estudando um assunto maravilhoso. Tempos, bens e talentos é o tema desse trimestre. Nessa semana estamos estudando a lição de número 6, a mordomia da adoração. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e você também tem os nossos áudios com os slides para que você estude a palavra de Deus. Também nós temos uma mensagem escrita que introduz o tema de cada assunto de cada domingo da Escola Bíblica Dominical. Também nós temos lá os hinos que são indicados para serem cantados no assunto de cada lição. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Se você também quiser se aprofundar mais no assunto desta lição, nós temos os nossos subsídios que são gravados em áudios com os slides e já estão postados. É só você ver e estudar, se aprofundar um pouco mais, que assim possamos dar uma boa aula e você que é aluno, então tenha mais, se aprofunde mais e se intere mais para que você chegue na Escola Bíblica Dominical já sabendo um pouco mais e com a aula do professor, com certeza você vai sair bem edificado em nome de Jesus, porque a palavra de Deus é maravilhosa para a nossa vida, nos enche de graça, nos alimenta, nos dá força, nos enche de fé para vencer todos os problemas, todas as situações difíceis desta vida. Então, se alimente da palavra de Deus, será bênção para a sua vida, será bênção para toda a sua família. Seja bem-vindo, vamos para a nossa lição. A mordomia da adoração. Nós vamos estudar o significado da adoração. Também nós vamos ver como nós adoramos, onde nós adoramos, se nós temos um limite de tempo para adorar ou não, um lugar certo para adorar ou não. Nós vamos aprender nesta lição esses assuntos que são maravilhosos. Tenho certeza que ao final dessa semana você terá mais conhecimento, mais sabedoria para adorar o nome do Senhor Jesus. Como devemos cuidar da nossa adoração a Deus de forma que Ele receba agradavelmente a nossa adoração no seu reino. No Antigo Testamento, a adoração era ritualística e simbólica. Em Cristo, ela é real e presencial, não é? João 4:23, nós vemos ali a conversa que Jesus Cristo teve com a mulher samaritana. Então ele disse para ela: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então devemos adorar em espírito e em verdade o Senhor nosso Deus. O que é adoração? Adoração essa palavra vem do latim adorationem, né? Etimologicamente significa culto que se presta a uma divindade. Para o cristão,
A adoração é venerar o único Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. No Antigo Testamento, item de número 1, aqui o tópico que é adoração, o item de número 1, no Antigo Testamento, a palavra hebraica shahá ocorre mais de 100 vezes e significa curvar-se diante ou prostrar-se diante de Deus. E obat, que traz o sentido de adorar, trabalhar ou servir a Deus. No livro de 2 Reis, nós vemos que Jeú usou de astúcia. Estrategicamente, Jeú conseguiu reunir todos os seguidores, todos os profetas de Baal. Ele estava prestando um trabalho para Deus quando ele destruiu ali todos os profetas e seguidores de Baal. A outra perspectiva da adoração está no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 1, quando Deus ordenou que Moisés chamasse Arão, Nadab e Abiú e mais 70 anciãos para adorar a Deus. E eles adoraram a Deus, reverenciando a Deus, inclinados diante do Senhor, o Criador dos céus e da terra. O item de número 2, no Novo Testamento, no grego, a palavra para adorar ou prostrar-se é proskuneo, que traz também o sentido de prestar homenagem a alguém, ser reverente e até beijar a mão. Também o verbo proskunesa significa prostrar-se como sinal de reverência ou prestar homenagem. Nesse sentido, também nós vemos ali a narrativa dos magos quando eles adoraram a Jesus e fundamenta realmente essa perspectiva da adoração no Novo Testamento. Nós vemos que Mateus 2:2 e também Mateus 2:11, 2:2 diz assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. 2:11 diz assim: entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Então essa é a perspectiva da adoração no Novo Testamento. O item de número 3 do primeiro tópico, outras palavras relativas à adoração. Ainda temos no Novo Testamento a palavra grega latreia, dá o sentido de serviço de adoração no culto. Veja que Êxodo 12, 25 a 27 diz: e acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então adorar aqui, nesse sentido, no Novo Testamento, a palavra grega para essa perspectiva de adoração no Novo Testamento é latreia. Dessa palavra grega também vem o termo idolatria ou adoração a ídolos, que é uma prática de pecado, uma atitude pecaminosa que abomina. Deus, ele abomina essa atitude de adoração,
a idolatria. Também a palavra liturgia, que significa serviço prestado em favor do povo. Hoje a palavra liturgia se relaciona à forma de como nós organizamos um culto, como nós programamos um culto, ou seja, o desenvolvimento desse culto. Vemos que cada denominação tem uma liturgia diferente, tem uma forma diferente de organização dos cultos. O segundo tópico da nossa lição: como adorar a Deus. Como eu devo adorar a Deus? Em espírito e em verdade. O primeiro item diz assim: na conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, quando a samaritana ouviu, o reconheceu então como profeta, nesta conversa, Jesus deixou claro onde e como nós devemos adorá-lo. Onde adorar a Deus? Os samaritanos adoravam a Deus no monte. Os judeus adoravam no templo em Jerusalém. Jesus disse que chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Porque os samaritanos adoravam no monte? Isso vem já do Antigo Testamento, quando o reino de Israel foi dividido no tempo de Roboão, filho de Salomão. Nós vemos que ali o reino foi dividido. A maior parte das tribos foi então governada por Jeroboão, e 2 tribos apenas ficaram em Judá, em Jerusalém, com Roboão. E nós vemos então que Jeroboão ficou preocupado, porque o povo saía de Israel e ia para a capital, Jerusalém, adorar a Deus no templo. E então ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan, colocou outro em Betel, e disse para o povo: estes bezerros de ouro, foi eles que tiraram vocês da terra do Egito, e vocês devem adorá-lo. Também Israel, a capital era Samaria, e por isso então os samaritanos adoravam no monte, mas os judeus diziam que o lugar certo para adoração era em Jerusalém. E Jesus disse então para a mulher samaritana que chegaria o tempo que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Agora, qual é a atitude do adorador? O adorador, ele adora a Deus em espírito e em verdade. Nem toda adoração musical é adoração a Deus. Atualmente, nós vemos o movimento gospel, de músicas gospel, que tem influenciado pessoas a exaltarem e adorarem os artistas ou cantores de música gospel. Então, será que só as músicas adoram a Deus? Há pessoas que têm isso na mente, que eles só podem adorar a Deus com músicas. Outras pessoas, nós vemos em nossos cultos as pessoas profetizarem só quando se canta uma música. Nós vemos pessoas se gesticularem somente quando cantam música, levantam as mãos e se prostram somente no cantar das músicas. Será que somente deve-se profetizar, deve-se gesticular com as mãos, prostrar-se e dar louvores a Deus só na hora das músicas? Não, nós podemos adorar a Deus sem música.
tire as músicas e você pode adorar o Senhor. Se o Senhor Deus te usa com o dom de profecia, você pode profetizar mesmo sem música. Agora, o que está acontecendo nos nossos dias é que as músicas estão levando muitos crentes a adorarem não a Deus, mas a adorarem os artistas gospel. Para que servem os shows? Para adorar a Deus ou para exaltar os artistas? As músicas, elas devem ser para nós adorarmos a Deus, para nós glorificarmos a Deus, e não para exaltar artistas, não para adorar artista. Quantos cantores já fizeram da música gospel o seu meio de sobrevivência e até de enriquecimento? Será que isto é correto? Será que as músicas gospel são para enriquecer as pessoas? São para que as pessoas tenham um meio de sobrevivência, sobreviver da música? Isso depende muito daquele que canta, daquele que louva. Será que ele está louvando a Deus no intuito de trazer as pessoas para uma adoração, para uma glorificação ao nome do Senhor? A contrição e o arrependimento não acontece muitas vezes nesses shows gospel. Nós não vemos contrimento de coração, nós não vemos arrependimento de pecados, nós não vemos falar de pessoas que se decidem a Cristo. O que nós vemos apenas é um show e mais nada. Ao contrário do que temos visto, é a carnalidade estampada nos movimentos corporais. As pessoas têm ido a esses shows gospel e manifestado então uma carnalidade com as suas danças, com os seus gestos corporais. A verdadeira adoração é para a glória de Deus e não é para a glória do homem. Não é também para a satisfação da carne, mas para a glória do Senhor, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja adorado. Deus, ele deve ser o centro de toda a nossa adoração. Não é o homem, não é a música, não, é Deus. Ele é o centro da nossa adoração. Outra coisa, como nós devemos adorar com o culto racional. É o segundo item do segundo tópico, né? Nosso culto racional, ele envolve nossa mente, juntamente com a nossa vontade e com o nosso desejo. É a nossa escolha voluntária para adorar. Então nós é que escolhemos, sentimos o desejo, sentimos vontade de apresentar a Deus o nosso culto racional. Voluntariamente nós então adoramos a Deus. Nós não devemos adorar a Deus por obrigação. Nós não devemos adorar a Deus porque estamos sendo pressionados a adorar a Deus. Nós não devemos adorar a Deus porque o pregador está dizendo para você adorar. Quando você está no culto, que você vem, você já está adorando ao Senhor. Então não é necessário, às vezes, os pregadores, adore a Deus, levante a mão, fale isso, fale aquilo. O objetivo do culto, ele é racional. É quando nós apresentamos, quando nós experimentamos, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podemos podemos observar esses três estágios da vontade de Deus
quando nós observamos o tabernáculo do Antigo Testamento. Então nós reconhecemos a bondade de Deus quando nós passamos pelo pátio, onde o cordeiro morria no altar de holocausto. Então no pátio, um cordeiro, ele substituía o homem pecador e morria no altar de holocausto ali no pátio. Estava apontando para Cristo, o real cordeiro que morreu por nossos pecados. Ele tira o pecado do mundo. Reconhecemos a agradável vontade de Deus quando nós vemos e percebemos que o sacerdote entrava no lugar santo. No lugar santo tinha ali o altar de incenso. Nesse altar de incenso era queimada então ali o incenso. Esse incenso, ele recebia, a fumaça que subia dali, era recebida diante de Deus como cheiro agradável, aponta para as nossas orações, para a oração dos santos, que deve ser uma oração verdadeira, que deve ser uma oração voluntária, que deve ser uma oração sincera, que deve ser uma oração de contrito coração, conversando com o nosso Pai Celestial. Apocalipse 8:3, nós vemos que um anjo usava ali um incensário de ouro com muito incenso, e ele ofereceu incenso diante de Deus com as orações dos santos. Então, no lugar santo, quando você vai lendo a Bíblia e você entra ali como sacerdotes no lugar santo, você vê ali a comunhão na mesa dos pães da proposição. Nós vemos o Espírito Santo ali simbolizando ali o candelabro que simbolizava o Espírito Santo. Nós vemos ali o altar de incenso, então, que simbolizava as orações da igreja, as orações dos santos. Reconhecemos a perfeita vontade de Deus quando nós entramos no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, e era o sumo sacerdote entrava ali e a presença de Deus se manifestava diante da arca no lugar santíssimo. Ele experimentava ali a presença gloriosa de Deus, apontando que a presença de Deus estaria na vida do crente quando ele buscasse uma intimidade com Deus, quando ele buscasse uma profunda intimidade com o nosso Pai Celestial. Sabemos que o pátio é bom, mas muitos não alcançaram ou não alcançarão a salvação. Por quê? Porque ele só chega no pátio e volta para trás. Ele não quer saber de santificar a sua vida, ele não quer saber do lugar santo, ele abandona a Cristo. Então muitos chegam no pátio, mas não alcançarão a salvação, porque não reconhecem a bondade de Deus, descrita em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabemos que o lugar santo é glorioso, e muitas pessoas entram no lugar santo. No lugar santo, nós não podemos nos acomodar e ficar somente no lugar santo, porque no lugar santo tem beleza, no lugar santo tem paz, tem comunhão, tem alegria, tem segurança, simbolizada ali na mesa dos pães, também no candelabro, no altar de incenso. O lugar santo é tão bom que muitos não avançam para profundamente ter ali uma comunhão, uma intimidade com o Senhor no Santíssimo Lugar. Então não avançam para mais experiências com Deus. Então você precisa saber
que no lugar santíssimo você pode ter mais experiências com Deus, porque ali estava a presença de Deus. No lugar santíssimo está a presença de Deus. Hoje então, quando você entra no pátio e você sai do pátio, já as cortinas que davam acesso ao lugar santo, elas estão abertas. Também as cortinas que davam acesso ao lugar santíssimo, ela foi rasgada, o véu foi rasgado de alto a baixo, e hoje você pode contemplar a presença de Deus, você pode entrar na presença de Deus, você pode, quando você sai do pátio, perdoar os seus pecados, entre no lugar santo, se aprofunde mais, você pode ter mais a presença de Deus na sua vida, no lugar santíssimo. A igreja é o sacerdócio real de Deus, então você pode ter experiências maravilhosas com o Senhor. Então não vamos ficar acomodados no lugar santo, e vamos então buscar mais e mais do Senhor, dizendo: Deus, eu quero a sua presença na minha vida. Então nós vemos aqui a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode adorar o Senhor, então adore o Senhor, porque Ele é bom. Adore o Senhor, porque Ele é um Deus agradável. Adore ao Senhor, porque Ele é um Deus presencial na sua vida. A sua perfeita presença nos ajuda a melhorarmos a cada dia a nossa adoração ao Senhor. Bom, o terceiro tópico da nossa lição: gestos e atitudes na adoração a Deus. Bom, como eu devo me posicionar na presença de Deus? O que eu devo falar? Será que eu preciso ter palavras bonitas para falar com Deus? Olha, se essas palavras bonitas elas forem suas, elas forem buscadas por você, tudo bem. O problema é que às vezes nas igrejas nós temos ouvido jargões de pregadores que manda você falar isso, que manda você falar aquilo, e as pessoas deixam de buscar palavras, frases criadas por si mesmo para adorar o Senhor. E nós devemos adorar a Deus com aquilo que nós entendemos, com aquilo que nós compreendemos do Senhor nas Sagradas Escrituras. Tem muitas coisas boas, muitas palavras bonitas, muitas frases gloriosas que você pode usá-las na sua adoração ao Senhor. Mas há muitas pessoas que falam: louvado seja o Senhor, aleluia, glória a Deus, mas sem entendimento. Ele não está fazendo isso com a sua mente, ele não está fazendo isso com um coração voluntário, porque ele quer fazer, mas porque às vezes o pregador pede para ele fazer. Dá glória a Deus, louve o nome do Senhor, e as pessoas fazem isso. Mas nós devemos fazer sim, mas com a mente, como se estivéssemos realmente entrando na presença de Deus naquele momento de adoração. Então o que eu devo falar? Use a sua imaginação, use a sua mente, use para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Outra coisa, como eu devo me posicionar? Será que eu devo ajoelhar? Será que eu devo ficar em pé? Será que eu devo levantar as mãos? Será que eu devo abaixar as mãos? Qual a minha posição diante de Deus? Não há posição para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus da forma
que você quiser adorar a Deus. Adore a Deus levantando as mãos, adore a Deus prostrado, adore a Deus ajoelhado, adore a Deus em pé, adore a Deus andando, adore ao Senhor nosso Deus. Ele é merecedor. Jesus disse isso, que chegaria o tempo que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Orar é uma adoração a Deus. Você pode prestar adoração a Deus em tudo que você faz para o reino de Deus, em tudo que é útil para as pessoas, você estará adorando a Deus. Jesus disse que até um copo com água que nós demos a uma pessoa que está necessitada, nós estaríamos prestando um serviço, e esse serviço é um serviço de adoração a Deus, porque agrada a Deus. Então, vamos deixar dessas coisas. A você que às vezes é líder de louvores na sua igreja, deixe que as pessoas adorem a Deus da forma que as pessoas quiserem, que naturalmente possa surgir no coração das pessoas a voluntariedade de adorar o nome do Senhor nosso Deus. Então, gestos e atitudes na adoração ao Senhor nosso Deus. É claro, se você tem a oportunidade de ajoelhar para adorar a Deus, então você vai ajoelhar. Se você tiver a oportunidade de se prostrar com seu rosto em terra, com seu rosto no chão, para adorar o nome do Senhor, você vai fazer isso. E se você tem a oportunidade de levantar as mãos, enfim, adore o nome do Senhor. Louvar e cantar é o segundo item do terceiro tópico da nossa lição. Diz que Davi organizou a música na casa de Deus para que adorassem o Senhor. Ele separou 4.000 cantores oficiais, 288 regentes para que adorassem o tempo todo. Organizou a música para a adoração a Deus. A música faz parte da adoração, mas se não tiver música, você pode adorar a Deus também. Na Igreja de Cristo, os cânticos devem ser de caráter espiritual. Cântico não é para anunciar vingança. Louvar e adorar a Deus com letras que está anunciando, que está influenciando as pessoas à vingança, influenciando as pessoas a odiarem os seus irmãos. Não, isso não é adoração a Deus. Isso não. A adoração a Deus, as músicas, elas devem ter caráter espiritual para adorar o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Em Colossenses 3,16, Paulo nos exorta a praticar a verdadeira adoração de maneira consciente. Conscientemente, você deve se apresentar diante de Deus para adorar a Ele, seja com música ou não, seja de joelhos ou em pé, mas a sua consciência, a sua mente deve estar ocupada naquele momento para a adoração a Deus. Vale a pena você também tirar momentos para estar com Deus todos os dias, para adorar a Ele. É claro que saindo dali você vai adorar onde você estiver, mas tirar momentos para você estar a sós com Deus
também faz parte da adoração a Deus. Naquele momento a sós, você pode cantar, você pode adorar ali cantando, você pode orar, você pode buscar a presença de Deus na sua vida. É o momento que você tirou para adorar o Senhor. A sua mente estará ocupada na adoração a Deus. O terceiro item do terceiro tópico: glorificar a Deus. Como é importante você glorificar a Deus. Todos os seus gestos, todas as suas atitudes, elas glorificam. As suas atitudes para o reino de Deus, para as coisas de Deus, vai glorificar o nome do Senhor. Quando você sai de casa para ir ao culto, você está glorificando a Deus. Quando você chega na sua congregação, na sua igreja, no templo, onde você se reúne com os seus irmãos, você está ali sentado, ouvindo a palavra de Deus, você está glorificando a Deus, você está prestando um serviço de adoração a Deus. Não é só no momento das músicas. Nós vemos que Jesus Cristo, Ele nos ensinou como adorar a Ele, Ele nos ensinou o tempo para adorar, Ele nos falou sobre como nós devemos adorar. A Bíblia, ela está cheia de exemplos de como nós devemos adorar a Deus. A Bíblia nos ensina, mas Jesus, 3 anos e meio do seu ministério aproximadamente, ele esteve aqui na terra, e a Bíblia descreve uma só vez em que Jesus cantou um hino, cantou uma canção. Então, isso significa o quê? Que nem toda adoração é musical. Todos os nossos gestos e atitudes de adoração glorificam o nome do Senhor. Deve glorificar o nome de Deus em tudo que você faz, em tudo que você presta, no seu serviço, na casa de Deus, como você serve, como você adora na sua casa, no seu trabalho. Você pode glorificar a Deus com as suas atitudes cristãs, com as suas atitudes na obra do Senhor. Na igreja também você glorifica a Deus. Onde você estiver, as suas atitudes, o seu comportamento cristão, o seu serviço em prol do crescimento do reino de Deus, deve glorificar o nome do Senhor. Pode glorificar o nome do Senhor se você quiser. Então, fica aqui o nosso estudo, o nosso conselho, o nosso ensino, que você deve adorar a Deus e saber que não só as músicas adoram a Deus. Não é só você cantar, mas você pode adorar a Deus de todas as formas que você quiser, essa é uma atitude de adoração. Eu vou adorar a Deus assim. Essa é uma atitude que glorifica a Deus. Eu vou agradar a Deus assim, com a minha oração, com a minha súplica. Eu vou agradar a Deus com o meu comportamento cristão, cantando esta música que tem um caráter espiritual, essa música que tem um caráter de adoração, que leva aquelas palavras que adoram o nome do Senhor. Hinos maravilhosos, nós temos muitos, além dos hinos da harpa cristã, nós temos também quantos outros louvores de artista que tem um compromisso com Deus, que tem uma vida com Deus e adora o nome do Senhor com seus cânticos. E nós nos sentimos bem ouvindo esses louvores e até cantando para o Senhor nosso Deus. Você pode fazer isso, mas se não tiver música, se você não sabe cantar, mas sozinho você ali se esforça para prestar ao Senhor a sua adoração, com certeza
Deus está recebendo no trono da graça a sua oração, a sua adoração, a sua súplica, a sua vida sincera, o seu comportamento cristão para com o Senhor. É muito importante, é muito interessante nós meditarmos mais, aprofundarmos a cada dia mais, estudando, pensando como deve ser a minha adoração ao Senhor. Será que é só com música? Será que eu tenho que tirar um tempo para adorar a Deus? Qual é o tempo? Não há limite para tempo, desde que a sua oração seja sincera. Deus estará olhando para a sinceridade do seu coração. Deus está olhando para a voluntariedade daquele momento que você tirou para adorar a Deus. Pode ser 1 hora, 2 horas, quem sabe o dia todo, quem sabe, enfim, muitos dias, mas pode ser 5 minutos, 10, sei lá quanto tempo você tira para prestar adoração. E depois você pode permanecer adorando a Deus com o seu comportamento, com a sua vida cristã, rejeitando o pecado, rejeitando as imundícias deste mundo, rejeitando todas as obras das trevas, todas as tentações. Você estará glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Deus abençoe ricamente a sua vida. Não se esqueça, se você quiser se aprofundar mais, veja os nossos subsídios com os slides que nós já postamos, já está postado. Você pode então visualizar e ouvir ali mais sobre este assunto tão maravilhoso, a mordomia da adoração. Se você quiser ter no seu computador os slides que lá estão postados com o áudio, se você quiser baixar no seu computador sem o áudio para você estudar, você pode visitar o nosso site www.moldado.com. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima Escola Bíblica Dominical com mais um assunto maravilhoso da Palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.